Bom, pelo que vocês já devem ter percebido, eu gosto muito de Yu-Gi-Oh! Em principal o GX. Mas sem dúvida, tem um personagem dessas séries de anime que sempre rouba a cena. Seto Kaiba, o maior rival do rei dos jogos. Presidente do que parece ser a maior empresa de tecnologia em seu mundo, egoísta, arrogante. Mas sem dúvida, um homem que apresenta resultados quando o assunto são suas ambições. Porém, não da forma mais saudável, moral e convencional de todas. Mas talvez seja isso que faz ele roubar a cena e ser tão cativante. De qualquer forma, hoje eu quero apresentar para vocês como o ego de Seto Kaiba levou ele a atingir o patamar de um espírito antigo em meio a deuses do Egito, sendo apenas um humano. Afinal, ninguém dá ordens a Seto Kaiba! Ninguém! Seto é um órfão que, após ganhar uma aposta num jogo com o presidente das empresas Kaiba, vira seu filho adotivo. Sendo um jovem genial, motivado principalmente da vontade de tirar ele e principalmente seu irmão dessa situação no orfanato. Vence o adulto e começa uma jornada para ser o presidente da empresa, se tornando frio, arrogante e egoísta no processo. Mas também se tornando o maior jogador de monstros de duelo no seu mundo, até perder de forma humilhante pelo protagonista. Sei que falei muito arrogante até aqui, mas é uma ótima palavra para descrever o Kaiba. Afinal, o significado de arrogância é ato ou efeito de arrogar-se, atribuir a si mesmo poder ou privilégio, espaço que pertence a ninguém ou a outra pessoa, mostrando superioridade moral, social, intelectual e assume uma característica de desprezo com relação aos outros. No caso, arrogar-se, se apropriar de algo que não é seu, faz bastante sentido com o Kaiba, já que o primeiro ato significativo dele no anime foi roubar a carta do dragão branco de olhos azuis do avô do Yugi e destruir ela simplesmente porque ele era o único que tinha o direito de ter essa carta. Essa característica já foi citada aqui nesse canal antes, pelo livro Mindset. Pessoas que estão presas a uma mentalidade fixa tendem a se fixar em méritos que provem que ela é melhor, sem trabalho duro. Afinal, trabalhar duro para receber, no final, um resultado, significa que você não tem o talento para tal. E elas não querem esse reconhecimento. Elas querem ser vistas como brilhantes naturalmente. No entanto, a maioria das pessoas, nesses momentos, quando tem um mindset fixo por uma derrota humilhante, elas pensam em desistir, pensam que não tem o talento para aquilo e que não podem mais seguir nessa carreira. Porém, Kaiba não tem essa reação. Ele usa essa sensação de desgosto da derrota, essa sensação de inferioridade como motivação, mas não de forma saudável. No livro A Arte da Sabedoria, vemos uma ideia bem diferente do que é dito hoje em dia. Diz que motivação é algo muito bom, mas em excesso vira ambição. E um indivíduo movido por ambição não é sábio, pois a pessoa perde tudo e faz coisas fora de sua moral em prol de um objetivo doentio. O que é o caso do Kaiba. Ele se viu frustrado ao perder, fruto de sua mentalidade fixa, mas ao invés de abandonar, acreditando não ter o dom para tal, entrou de cabeça em um propósito de vencer o Yugi e perder tudo para conseguir isso. Logo, ao invés de aceitar o fracasso, aprender e entender que ele fracassou no processo, transformou motivação numa obsessão doentia. Mas então por que no caso do Kaiba fez ele agir diferente das pessoas que têm um mindset fixo? Além de arrogante, temos também o egoísmo de Seto Kaiba, sendo descrito como o amor próprio excessivo, que já diz muito. Assim, a pessoa que tem muito egoísmo vê apenas a sua necessidade de ser superior, e nada mais. Aí nasce a obsessão. Vários presidentes e donos de empresas têm esse problema. Ainda no livro Mindset, temos vários relatos de presidentes de empresas, onde os resultados de seus funcionários devem ser atribuídos a eles. E tudo tem a ver com ele receber o crédito dos resultados positivos de suas empresas. Ou melhor, ele quer sempre ser o herói, o homem da ideia brilhante, estar sempre certo. O que já adianto, o líder pode sempre dar as ordens e direcionar, mas se ele está sempre certo e vocês errados,
o errado é ele. Ridicularizar os outros abaixo dele faz parte disso também em ambientes de trabalho. Afinal, ele tem o cargo que o defende de uma resposta à altura, e precisa ficar provando sua superioridade, para mostrar aos outros seus méritos. Afinal, essa é a essência da mentalidade fixa. E o Kaiba mostra isso também. Numa cena no filme Dark Side of Dimensions, ele humilha seus funcionários, onde rende uma boa cena que combina com o Kaiba pro filme. Mas tirando o contexto de ser um anime, um filme de anime, se aquilo acontecesse na vida real com você, seria no mínimo inconveniente. Mas tudo isso mostra que o Kaiba tem o foco muito em si mesmo, em satisfazer o próprio ego, e foi isso que fez ele não desistir. Afinal, ele precisa provar para si mesmo, conforme o seu egoísmo, que ele tem esse mérito. Então, ele aceitou trabalhar duro junto com seu egoísmo e sua arrogância para suprir a si mesmo, criando essa obsessão após a derrota e não desistindo. Tudo se tratou para suprir essa necessidade extremamente forte de ser superior ao Yugi, que o Kaiba não podia deixar de lado. Mas toda vez que nós nos deparamos com alguma pessoa que apresenta esse tipo de comportamento, devemos entender que apesar de que talvez sejamos vítimas dessa pessoa, essa pessoa pode já ter sido vítima antes. O que vamos ver na infância de Seto Kaiba. Kaiba, em sua infância, teve o dever de cuidar de seu irmão mais novo, Mokuba. E com isso, a única forma de o fazer era provando seu valor. Tem um livro chamado Revolução Sistemática, onde por algumas páginas trata como a distorção do afeto na infância pode alterar gravemente o comportamento na fase adulta. Junto à psicologia, sabemos que crianças que aprendem a se provar por meio de status entendem que status é tudo e devem fazer de tudo para provar isso, não levando em conta os custos. Mas acredito que Kaiba não aprendeu isso vindo de outra pessoa, muito menos de seu pai adotivo. Kaiba aprendeu e chegou a essa conclusão, sozinho. Afinal, ele tinha que se provar para sobreviver, junto a seu irmão. Em meio a executivos, muito mais velho que eles, sendo apenas uma criança, precisava provar sua genialidade dia após dia, pela sobrevivência. E a cada conquista feita, aumentava seu ego, o que fez criar dentro de si um efeito bola de neve, onde as conquistas por meio de uma obrigação vinda dos outros aumentava seu ego, que aumentava sua arrogância, que levou Seto Kaiba a desenvolver uma obsessão contra Yugi no futuro. Ao vermos Kaiba, temos a certeza que sua personalidade foi afetada na sua infância, e seu ego reforçado ainda mais na sua adolescência, sendo uma vítima de sua história. Mas veja que o orgulho de Kaiba foi sua queda, mas também o principal motivo de atingir ainda mais. Kaiba, pelo seu orgulho, não conseguiu aceitar a derrota. Pelos meios errados, é claro, mas conseguiu fazer sua empresa sair de um meio bélico para um meio de jogos e lucrar ainda mais. Conseguiu vencer o destino e a fantasia quando fez com Ishizu e passou de todos os limites para conseguir ser dito como o número 1 do mundo. E quando eu digo passar de todos os limites, eu digo inventar uma máquina para atravessar a dimensão só para chegar no mundo dos mortos e encher o saco do faraó de novo. Não tenha o orgulho de Seto Kaiba, não tenha a arrogância dele, muito mesmo seu egoísmo. Mas veja que até com ele podemos aprender. Tenha o ego no ponto certo, a fim de não aceitar a derrota ou a mediocridade em sua vida. Kaiba mostra um caminho agressivo e autodestrutivo de seguir em frente. Mas dentro de si mesmo, ele tem a vontade de não ser pequeno. Um sentimento de inferioridade, talvez, de se provar. Mas que foi a chave clara para não se sentir menos e se sujeitar a menos. Ele não é perfeito. E tem seu próprio jeito de não desistir, muito divergente, podemos dizer, dos outros protagonistas clichês por aí. Mas talvez seja por isso que Kaiba seja o personagem mais cativante da obra. Bom, se você chegou até aqui, eu só posso te agradecer. Compartilhe, deixe sua opinião, deixe temas futuros, fale do canal para seus amigos, ou simplesmente, para me ajudar, deixa o like. Já vou estar contando muito com você. Meu nome é Nels e até a próxima.